me chamar durante o vídeo que eu paro e já tiro a dúvida na hora, que às vezes vocês esquecem depois, tá? Que ia perguntar. Vou compartilhar a tela. Olá, pessoal. Voltamos, então. Eu desmembrei o slide para a aula não ficar muito extensa, né? Então, agora a gente vai retornar ao assunto, só que agora passando para a elétrica, tá? Esse slide trata de gesso e iluminação, né? Agora nós vamos falar de elétrica, tá bom? Porém, lá na plataforma, vocês vão estar com o slide completo, tá? Não vai estar desmembrado. Então, vamos lá, pessoal. Relembrando um pouco, né? Pontos e localizações de elétrica. O que são, né? O que é o projeto? O projeto luminotécnico é a combinação entre a iluminação artificial e arquitetura, visando o melhor emprego de lâmpadas e modo de iluminação no ambiente. Esse tipo de projeto tem como objetivo principal a funcionalidade e estética do ambiente iluminado, assim como o bom uso das lâmpadas, que com o uso correto ainda podem contribuir para a economia de energia. Conceitos. Nesse universo de projetos de iluminação, há vários termos e conceitos, e para deixar esse mundo um pouco mais próximo, ao menos para entendermos o profissional de luminotécnica, vamos a uma breve definição de termos e conceitos utilizados. Fluxo luminoso é a potência emitida por uma fonte de luz e que é percebida diante do olho humano. Eficiência luminosa é a radiação, luz emitida em determinada direção. Iluminância, iluminamento. A relação que existe entre fluxo luminoso e a superfície em que a luz incide. Temperatura de cor. Isso vocês acho que já ouviram a Marta falar. Remete à coloração visível da lâmpada. Por exemplo, quando falamos em lâmpada branca, pode ser uma versão de temperatura de 5.000 K. Já na variação para a lâmpada amarela, essa temperatura gira em torno de 3.000 K. A temperatura na qual exemplificamos existe na descrição da lâmpada e isso muda de acordo com a coloração que enxergamos na emissão da luz. Então, todas essas informações, fluxo luminoso, eficiência luminosa, a gente não tem o costume de ver, mas está tudo na caixinha da lâmpada, tá? E é assim, a luz amarela, ela é mais confortável, ela não muda a cor das roupas, dos objetos, né? A luz amarela mantém as cores naturais. A luz branca, ela deixa a pessoa mais agitada, ela é uma luz que não deixa a gente descansar, né? E dependendo da intensidade da luz branca, ela muda até as cores, tá? Se de repente é um branco, ele não fica tão branco, o vermelho muda de tom, na verdade todas as cores mudam de tom. E aí a gente tem a intermediária, né, que ela não é nem tão branca, nem tão amarela. Mas para uma área de descanso, por exemplo, né, um dormitório, eu indico uma luz amarela. No banheiro, por exemplo, se for para fazer maquiagem, se você coloca uma luz branca, sabe quando você passa o blush e fica aquele, né, rosão que parece que você tomou uma chinelada? Luz branca. Você vai falar para a pessoa, nossa, você se maquiou numa luz branca, né? Então, no banheiro, você pode usar as duas, por exemplo, colocar a principal branca, se o cliente gosta de um ambiente claro, e no espelho ali, onde vai fazer a maquiagem, uma luzinha amarela, fica bem legal, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com a especificação de luz, principalmente para o uso, né? Para o local que vai ser usado para determinadas situações. Então, vamos passar aí rapidamente por tipos de lâmpadas.
Além dos conceitos muito usuais em projeto de iluminação, esse tipo de projeto ainda enfoca o tipo de lâmpada usada em cada proposta de iluminação. E por isso vale a pena conhecer um pouco mais sobre os tipos de lâmpadas e indicações de uso. Então, nós temos aqui as halógenas, né? Que é o primeiro exemplo. Nós temos a halógena dicróica. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó. Lâmpadas de descarga, que a gente chama das lâmpadas elétricas, né? Eletrônicas, perdão. Lâmpadas de LED, são as mais usuais hoje em dia. E aí temos ainda lâmpadas de filamento, né? Também de LED. Aqui é só para vocês darem uma relembrada, ok? Então, ó, dicas para um projeto de iluminação. Quantidade de luz necessária. Analisar o ambiente e considerar a quantidade correta de luz artificial necessária é um ponto primordial para um bom projeto de iluminação. O excesso de luz pode desvalorizar o ambiente e gastar mais energia. Então, assim, aquela famosa frase menos é mais também serve para iluminação, tá? Veja que bacana esse exemplo aqui, ó. Parede pintada parece um azul, né? Escuro. E essas tubulações aplicadas de maneira aí com alturas diferentes, elas são fixadas na parede e em cada ponta delas tem um foco de luz. Olha que bonito que fica o desenho, né? Uma luminária de piso no canto já faz um outro desenho de iluminação. Então, vamos dizer que aqui nós temos iluminação no ponto certo, no ponto correto, né? Nem menos, nem mais. Então, o projeto luminotécnico, quando bem feito, nossa, ele muda totalmente o projeto. Aqui, vejam, ó, nós temos bastante iluminação branca, né? Uma área de trabalho, é bacana, tá bem iluminado, mas, por exemplo, eu usaria pelo menos nesse pendente, que é da mesa principal aqui de atendimento, uma luzinha amarela para dar um aconchego, né? Porque quando a gente pensa em luz branca, o que vem assim em mente? Um hospital, né? Consultório. Então, eu gosto de ter um foquinho de luz amarela, mas aí também é o gosto do cliente, tá bom? Então, iluminação direta e indireta, né? Há também a possibilidade de usar luzes diretas e indiretas e até mesmo um mix de ambas no mesmo ambiente. A iluminação direta é ideal para espaços que precisam de maior iluminação, como a cozinha. Já a luz indireta tende a deixar o ambiente mais aconchegante e confortável, e é indicada para ambientes que não pedem luz mais intensa, como a sala de jantar e a sala de TV. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Iluminação direta, iluminação indireta, em todos os exemplos aqui para vocês visualizarem. Cor das lâmpadas. A gente já deu uma conversadinha aqui, né? Nesse ponto, é imprescindível considerar a temperatura de cor, buscando assim a tonalidade de luz que melhor se adapta ao ambiente. As luzes brancas trazem maior iluminação, ideal para ambientes de estudo e trabalho, enquanto a iluminação amarela é mais aconchegante e vai bem em salas e quartos. A luz direcional. A iluminação voltada, direcionada para um determinado ponto, também é uma das possibilidades nos projetos luminotécnicos. O direcionamento da luz pode ter caráter decorativo e de destaque para um ponto, como uma parede de destaque ou quadros. Uma parede com 3D, por exemplo, né? E aqui, pessoal, assim como a gente deixou no projeto de gesso, também estou disponibilizando para vocês alguns exemplos com modelos de projeto de iluminação, tá? Então, vejam, tudo com legenda, né? Não esqueçam da legenda. O que vocês usarem aqui, vocês têm que colocar na legenda, ok? É a mesma situação do gesso. Quem for instalar os pontos, os spots, os
os plafons, os embutidos, tem que saber qual é o modelo e aonde ele vai estar localizado, né? Se for no centro, ok. Se não for, você vai ter que colocar uma cota de referência para o instalador, tá bom? E aí você pode criar sim a sua legenda. Existe na internet alguns pontos que geralmente são usados para tomada, algumas referências, né? Para tomada, para ponto de telefone, de TV, enfim. Mas você pode criar o seu, ok? É lógico que uma imagem que é sempre utilizada, o profissional que vai instalar já vai linkar uma coisa com a outra, mas nada impede de você criar a sua legenda, tá bom? Aqui nós temos uma outra situação também de iluminação. Então, veja, a representação está diferente dessa daqui, mas está indicando o que tem que ser feito e onde tem que ser colocado. Porém, a gente não demonstrou a legenda aqui para vocês, mas dá para imaginar, né? Por exemplo, um pendente, aqui talvez um rasgo de luz, aqui também, spots, enfim. Uma outra situação, um projeto de um pavimento. Então, vejam, localização de tomadas, ó, tomada média, tomada baixa. Você pode colocar nesse sentido, por exemplo, baixa, média e alta, tá? Uma alinhada na outra, desde que elas estejam no mesmo prumo, né, na mesma direção. Então, interruptor, né? E aí, depois vocês ampliam a legenda aqui para ver. O segundo pavimento desse mesmo projeto. Se você tiver um ventilador, você também vai colocar ele na legenda. Projeto de iluminação, ó, cotando os pontos. Então, por exemplo, eu tenho 3 spots aqui, eu dou uma referência para o instalador da parede, quanto mede a distância entre eles, e uma outra referência. Vale lembrar que os pontos têm que ser cotados do eixo, ok? Sempre do eixo. O que é o eixo? É o centro do spot ou do pendente, sempre o centro, o eixo, tá? Porque, de repente, você especificou um spot de uma medida, mas o cliente foi lá e comprou de outra, não tem problema. A gente está especificando o centro, então ele vai ficar sempre com as mesmas proporções que você passou para a instalação. Olha aqui a questão do ventilador, tá? Ele também está na legenda. Então, aqui nós estamos vendo em planta, ok? Depois eu vou mostrar para vocês uma outra situação, fazendo a localização dos pontos de interruptor, tomadas, enfim. Aqui são os pontos no gesso, né? No teto. E alguns outros exemplos aqui para vocês, algumas referências de iluminação em sancas, em gesso, indiretas, diretas, são referências. Então, esse vídeo foi mais curto. Epa! Acontece, gente. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto que o de gesso, mas eu acho que não tem muito o que errar, né? É uma situação fácil. A gente já tem aí o nosso layout definido. Então, em cima do layout, nós vamos criar as situações para que, de repente, uma parede receba um destaque de iluminação, ou um quadro. Aí é com vocês, né? E se tiverem dúvidas, anotem e vão mandando na plataforma para a gente, tá bom? Beijo, até a próxima. E estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? Até mais. Pessoal, alguma dúvida desse vídeo? Tá tranquilo? Então percebam, né? Por que que é importante definirmos o nosso layout? Como a gente já vem dizendo a vocês, todas as nossas demais plantas, né, vão sair do nosso layout.
Então, o gesso saiu do nosso layout. Agora vai sair elétrica e iluminação do nosso layout. Então, é importante o layout aprovado para podermos soltar todos os executivos que a obra pede, né? Então, por exemplo, na loja de vocês, no comércio de vocês, vocês já têm posicionado onde vai ter o computador, onde vai ter uma cafeteira, um micro-ondas, enfim, cada comércio aí tem a sua finalidade, né? E agora a gente vai começar a alocar esses pontos para passar para o eletricista, né? Espera aí que deu tilt aqui, não está querendo abrir a minha... Ai, gente, meu Explorer. Minha internet. Então, por que é importante? A gente tem que cotar o eixo, por exemplo, dos pontos elétricos. Nós temos que passar para o eletricista se vai ser uma tomada, se vai ser um ponto de internet, se vai ser um ponto de TV, um ponto de telefone, né? Se for uma tomada, se é uma tomada baixa, média ou alta. Se for interruptor, o interruptor simples, o interruptor paralelo, uma caixinha de 2 seções, de uma seção, né? O que é seção? É o teclado, né? Tem o interruptor de caixinha de seção simples com um teclado, seção dupla e por aí vai, né? Se a caixinha é 4x4 ou 4x2, que é a caixinha, né, de interruptor pequena ou aquela quadrada grande. Então, tudo nós temos que passar para que nosso projeto saia conforme pensamos, né? E aí, vocês conseguem representar essas alturas, por exemplo, tomada baixa, média e alta, na própria planta baixa. Por exemplo, vocês vão colocar lá na legenda, né? Tomada baixa, altura igual 30 centímetros. Tomada média, altura igual 1,10 m. Estou dando um exemplo, tá? Vocês podem mexer nas alturas aí. Essas são geralmente as padrões. E tomada alta, altura igual 2,10 m. A Camila está perguntando se os pontos de iluminação e os elétricos podem ser feitos em plantas diferentes. Eu prefiro, Camila, para ficar mais nítido, né? Que daí não mistura elétrica com iluminação. Eu prefiro que seja separado. Acho que é até mais fácil para vocês visualizarem. Pessoal, também, se for mais fácil para vocês, quando a gente está em sala de aula, a gente faz essas plantas com papel vegetal ou papel manteiga, sabe? Coloca em cima da planta de vocês, principalmente quem está desenhando à mão, não precisa desenhar tudo novamente. Pega lá o seu layout que já está pronto, coloca papel vegetal ou papel manteiga em cima da sua planta e vai marcando os pontos ali, tá? Vocês não precisam desenhar tudo de novo. E aí, óbvio, tem que fazer uma legenda, né, para a gente entender o que vocês estão propondo, tá? A legenda de elétrica, hidráulica e iluminação não tem uma norma especificando o que tem que ser cada ponto, cada ícone lá, cada desenhinho, tá? Então, vocês podem criar a sua legenda. Mas não esqueçam que o que está no projeto tem que conversar com a legenda, né? Fez lá um símbolo que representa, por exemplo, tomada baixa, esse mesmo símbolo tem que estar certinho lá, igual na legenda, né? Para não ter erro na hora da execução. Eu vou fechar minha janela e abrir de novo, porque deu tilt aqui, gente. Deixa eu entrar no Loom de novo para pegar o vídeo. E aí, os pontos de iluminação, a gente cota dos eixos, sempre, do centro, né? E nós temos que dar 2 referências pro eletricista. Imagina, olhe para o teto aí de onde vocês estão. Se o ponto de iluminação está no centro,
ok, né? Você não precisa passar nenhuma referência, você só vai achar o centro do seu ambiente e vai colocar o ponto de luz lá. Pode ser um trilho, né, eletrificado, pode ser um plafond, pode ser um embutido. A diferença, né, de plafond é quando ele não é embutido no gesso, né? Se eu tenho uma laje, por exemplo, eu vou usar um plafond, não é paflon, tá? As pessoas confundem bastante, é plafond. E aí, quando a gente tem o gesso, o rebaixo de gesso, nós utilizamos os embutidos. Então, existem os spots embutidos, é um plafond, né? Mas ele é um embutido. E aí, quando eu tenho só a situação de laje, que alguns grupos aí não fizeram rebaixo de gesso, vocês vão trabalhar com plafonds, tá? Que são os que eles ficam da laje para baixo, né? Ele tem um volume, ele não fica embutido no gesso nem na laje. Quando a gente usa trilho eletrificado, nós precisamos de um ponto, tá? Não é que cada lampadinha tem um ponto, não. O trilho vai no ponto central e aí dentro do trilho tem a fiação que leva a energia para cada lâmpada, né? O neutro e a fase. Que mais? Então temos embutidos, plafons, tem os ventiladores, que se vocês forem usar também tem que constar na legenda, pendentes, né? Geralmente também precisa de um ponto só, mas aí, por exemplo, se vocês tiverem 3 pendentes no balcão, vocês vão ter que dar as referências de instalação. Por quê? Se eu dou somente os pontos para o meu eletricista, ele vai olhar para cima e vai falar, e agora, onde que vai? Né? Vou furar onde eu acho que vai, porque não tem medida. Então, por isso que nós passamos as referências, uma na vertical e uma na horizontal, né? Sempre pegando uma parede de referência, tá? Não vão pegar um móvel, porque se o cliente fizer diferente do seu projeto, né, o móvel, vai dar diferença nos pontos de iluminação. Espera aí que alguém perguntou alguma coisa. A Beatriz perguntou se o ar-condicionado também precisa estar na planta. Precisa estar na planta, Beatriz, porque a gente precisa deixar um ponto de energia, né, para o ar-condicionado. E o ponto hidráulico, que é o dreno, né? Todo mundo sabe aí que a condensadora fica para fora, né? E aí o dreno precisa... O dreno é a água, aquela aguinha que escorre do ar-condicionado, né? Então, a gente precisa de ponto de elétrica e hidráulica para ar-condicionado, tá? O ar-condicionado vai usar uma tomada alta, né? E a condensadora, pessoal, também sempre fica no alto. Por quê? Não sei se vocês já ficaram na frente de uma condensadora de ar-condicionado, mas ela solta ar quente, né? Tem alguns apartamentos que eles colocam a tubulação do ar na varanda, na parte de baixo. E aí isso torna-se um incômodo, né? Porque se você está na varanda, você vai receber ar quente a todo momento. Se você estiver sentado ou em pé, né? Então a gente sempre coloca a condensadora na parte de cima, né? Para não ter esse tipo de transtorno. Boa pergunta sobre o ar-condicionado. Então, voltando lá aos pontos, precisamos sempre dar 2 referências, né? E se for, por exemplo, pendentes ou tenho 2 embutidos, a gente precisa dar o espaçamento entre um e outro, né? Para o profissional que vai instalar também saber essa distância. Porque imagina, né? A gente trabalhou tudo o nosso layout, tivemos todos os trabalhos de pensar nas passagens, né, ergonomicamente falando, posicionei a minha mesa em tal lugar para sobrar passagem, e aí coloquei o pendente bem em cima, centralizado com a mesa, e aí eu não passo essa medida,
Aí lascou, né? Às vezes pode acontecer dele colocar próximo onde tinha que ser e pode ser que você saia bastante do local. Então eu vou abrir outro vídeo aqui para a gente ver uma situação mais prática. Eu mostrei na aula passada, né, os pontos de luz, mas eu vou passar ele de novo. São dois videozinhos. Um a gente já viu semana passada, e o outro tem 10 minutinhos, então vai dar mais 20 minutinhos aí de vídeo e a gente já consegue encerrar isso daí. Deixa eu compartilhar com vocês. Tô dando tilt, gente. Não tá querendo abrir. Vamos tentar. Tô tentando. Acho que agora vai. Agora caiu minha internet. Nossa, tá ótimo. Gente, um minuto. Eu vou sair e vou entrar, porque... Fiquem aí, já volto. Não tá dando certo aqui. Voltei. Vamos ver se vai agora. Se não conseguir passar, eu vou deixar... Ah, agora foi. Compartilhou, gente? Sim. Sim. Que bom. Então, vamos lá. Esse a gente já viu na aula passada, para relembrar, tá? Tá sem som, Raquel. Opa, peraí. Dá certo uma coisa e não dá outra? Vamos de novo. Me fala se foi som agora, tá? Oi, pessoal! Tudo bem? Agora sim. Estamos aqui novamente. Tudo certo. Beleza. Agora o nosso assunto vai ser gesso e iluminação, tá? Vamos dar continuidade, então, à mesma cliente que eu já apresentei para vocês, daquele projeto online, que ela é da Bahia. Essa explicação acho que vai ser bem rapidinha, não é difícil. A gente já fez um vídeo, né, para vocês, então acho que vai ficar mais tranquilo. Coloquei aqui novamente a planta baixa, tá? Só para vocês relembrarem, para não terem que acessar o outro vídeo, para continuar assistindo esse. Então, a mesma... Sumiu o som, Para Raquel. mostrarem e ficar melhor, de melhor visualização. Bom, vamos lá. Então, mesma plantinha. E agora aqui a situação de especificação de gesso, certo? Então, eu estou propondo para eles fazerem o gesso tabicado, que já expliquei para vocês em vídeo anterior, né? Coloco, então,
uma imagem ilustrativa do que eu estou propondo. Como eu disse para vocês, existem expressões regionais, então pode ser que aqui chame-se tabica, mas lá na Bahia ele tenha um outro nome, né? Então, por conta disso, o detalhe do que é a tabica, né? Lembram que tem aquela estruturinha metálica, então ela está representada aqui, a placa de gesso, do outro lado, também a estrutura metálica da tabica. Aí eu coloco as dimensões principais dos ambientes, não todas, né, localizando portas e janelas, porque o gesseiro vai ter que saber a metragem quadrada, né? Então, a gente passando 3,34 por 2,94, ele já vai ter a área desse ambiente, e aqui também 3,20 por 4,81 já vai ter a área desse ambiente. Eu passei para ele a medida da escada, porque nessa situação ele vai ter que descontar essa área que não vai o gesso, né? Se eu tampar tudo, a pessoa não sobe. Então, nossa tabica vai dar a volta aqui, né? E nesse projeto em específico, eu ainda tinha um detalhe de gesso 3D nessa parede, mas eu não vou apresentar para vocês, tá bom? Vamos focar no nosso gesso aqui. Então, vejam que eu fiz uma chura, né, no local que vai gesso e coloquei na legenda. Forro de gesso tabicado, debaixo de 15 centímetros do pé direito original, pé direito do local, tá bom? Então, escrevi também em cada ambiente. Eu acho que, se não ficar confuso, quanto mais informação, melhor, tá bom? Então, pé direito original, 2,83, e o pé direito rebaixado, 2,68. É a mesma situação nos dois ambientes. E aqui eu ainda coloquei a metragem quadrada aproximada de cada ambiente, para facilitar a vida aí da pessoa que vai calcular, certo? E aí, em cima do layout que eu já tinha definido com a cliente, desenvolvemos o projeto de elétrica, né? De iluminação. Então, aqui vejam, eu tenho a minha legenda com os itens sugeridos, lembrando que eu não vou estar presente, que eu não estive presente, né? Que esse projeto, vocês podem ver, é de 2018. Eu não estive presente, então eu sugeri, ela poderia alterar, né, no momento da compra. Então, essa legenda para spots direcionáveis de embutir, são esses pontinhos, né? E temos aqui também um pendente com um diâmetro de 15, são esses dois. O trilho eletrificado com 5 spots no centro da cozinha. Um embutido de 35 por 35 na sala. E o pendente com diâmetro de 80 para ficar em cima da mesa de jantar, tá bom? Então, se eu entregasse essa prancha somente com a legenda para o eletricista, ele não saberia onde localizar os pontos na hora de fazer a furação no forro de gesso, concordam? Então, vejam, os spots, por exemplo, eu tenho que dar uma referência para ele de quanto estão da parede, nesse caso 33, e a distância entre cada um deles, certo? Então, tendo o meu layout definido, que no caso aqui é a minha pedra, ó, eu consigo passar para ele a localização exata desses pontos. Da mesma maneira, esses outros spots, né, que estão a 53 da parede, e vejam só que a professora também esquece, ó, tá faltando a referência de quanto ele está da parede aqui, tá? Com certeza eu devo ter passado isso para ela depois, mas vejam que aqui eu também preciso dessa referência, tá bom? Esses pendentes, a 23 da parede, o primeiro iniciando a 1,10 m e 49 centímetros entre eles. Esses outros spots, como nós temos aqui uma torre de eletros e a geladeira, eles estão a 85 da parede, iniciando a
36,5 e tendo o eixo deles 76,5 entre eixos. Também vale lembrar que a gente faz a cota dos eixos. Também expliquei para vocês no vídeo pertinente a esse assunto, tá? Sempre cota de eixos, ok? E o nosso trilho, que vai estar o centro dele, né, a 1,98 m desta parede e 1,47 m desta, tá bom? Então, dessa maneira, nós passamos todas as cotas para o eletricista, ele não terá dúvidas na hora da instalação. A mesma maneira aqui, a gente fez todas as cotas para que fossem instalados deixados a furação para instalar a iluminação sugerida. Percebam que esse embutido, eu não deixei o eixo, porque o Promob não consegue pegar o eixo da caixa. Eu faço todos os meus projetos em Promob, então eu passei o início e a largura, tá? Então, dessa maneira, ele consegue centralizar, da mesma maneira aqui, ó, o início e a largura. Joia? Então, é por conta disso, mas vocês vão cotar de eixo, certo? Aqui, como é um círculo, ele pega o eixo, então eu peguei o eixo de 97 desta parede, 1,70 m dessa, esses spots a 40 da parede, iniciando a 45 da direita para a esquerda e tendo 90 entre eixos. Muito simples, muito fácil, não tem segredo, né? Então, eu acho que com o vídeo anterior, mais essas informações, explicando aí passo a passo, eu acho que vocês matam a charada e de uma maneira simples, rápida e bem subjetiva, tá bom? Boa sorte, qualquer coisa é só nos chamar, estaremos online nos nossos horários de aula, tá bom? A gente se vê. Beijo grande. Então, esse vídeo já tinha passado para vocês e agora eu vou mostrar um vídeo mais prático, onde tem algumas vistas para vocês entenderem o que nós estamos falando. Compartilhar o som. Compartilhou, pessoal? Olá, tudo bom aí? Como estão os estudos? Muita coisa para fazer? Ficaram um mês de férias, né? Agora nós temos que tirar o atraso. Bom, pessoal, nós estamos no nosso último vídeo, pertinente aí. Oi? Só tá aparecendo o som. Para mim não tem nenhuma imagem. Tá aparecendo sim, pra Raquel. mim tem. Para mim tá normal. A internet sua acho que tá um pouquinho atrasada, Shirley, já aparece. Ah, é? Tá. Aguenta aí. As nossas atividades dessas 2 quinzenas. E nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos elétricos. Teria hidráulicos, mas nesta planta em específico eu não tenho. Mas a forma de representação é a mesma, eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, temos aqui, novamente, a plantinha que vocês já estão habituados com ela, da nossa cozinha, sala de estar e jantar, da cliente da Bahia. E a gente vai focar, bem simples, muito rápido de fazer, e vocês vão tirar isso de letra, eu tenho certeza. Vou ampliar a tela para a gente conversar, tá bom? Vejam só a nossa planta inicial, original, né? E aí aqui, deixa eu só voltar para eu mostrar para vocês
a configuração aqui da nossa cozinha. Então, nós temos aqui a bancada em L, tá? A torre de eletros e geladeira. Só para vocês se situarem dentro do que eu vou apresentar para vocês. Bom? Aí é o contrário, gente. É a torre no canto e a geladeira no meio. Então, o que eu gosto de fazer? Eu especifico os pontos, né, de elétrica. Vejam que o cooktop está aqui na virada da bancada. No caso, eu tirei o mobiliário para o eletricista enxergar aonde vão estar os pontos, certo? E aí, eu faço algumas explicações. Eu já comentei com vocês, que eu me lembro, os pontos de elétrica, onde os armários são embutidos, né, no caso do forno, não ficam dentro da caixa do forno. Por quê? Se você não tiver um disjuntor próprio para desarmar a hora que der uma pane, né, porque pode dar um curto-circuito, enfim, você tem que desmontar tudo isso daqui para tirar o forno para conseguir tirar o plug da tomada. Então, como nós estamos reformando e tudo vai ser feito novo, o interessante é a gente passar os pontos para que não fique uma gambiarra, ok? Você pode deixar o ponto aqui dentro, desde que lembre-se de pedir para o eletricista deixar um disjuntor só para o forno. No caso também, se o micro-ondas for de embutir, um disjuntor só para o micro-ondas, ok? Eu prefiro deixar tudo fora. Como a cliente não sabia ainda se o forno iria ser elétrico ou a gás, eu deixei um ponto de gás também. O mesmo fora da caixa que vai ter a máscara para embutir o forno, pela mesma situação. Se tiver um vazamento, é mais fácil tirar uma gaveta daqui para fechar o registro do que eu desmontar todo o forno, a máscara do forno, tá bom? Então, vamos lá. Nosso micro-ondas é de bancada, então a tomada pode ficar atrás dele, que se eu tiver alguma pane, é só eu puxar ele, né? Ele não tem a máscara, é só puxar e tirar o plug da tomada. O gás abaixo, então, da caixa aqui do nosso forno. E aqui, ó, tomada dupla para ligar a geladeira e o forno, tá? E aí a gente faz uma furação na lateral da torre, coloca um passa-fio, fica bonitinho, e a gente liga o nosso forno por fora, aqui no nicho da geladeira, tá bom? Uma tomada da coifa, que no caso está centralizada com o nosso cooktop, tá? E a tomada do cooktop. Nesse caso, a gente deixou o gás aqui também, porque a princípio ela ia colocar só indução, mas depois a gente deixou um ponto de gás também, tá? Então, tudo abaixo da bancada, não vai aparecer nada e vai ficar super bacana na hora que tiver montado. Tudo escondidinho, bonitinho. Aqui também a coifa bem na frente, né, da tomada, então não vai aparecer, certo? Então, olha lá, uma observação. No caso, se o micro-ondas for de embutir, a tomada para ligá-lo terá que ser fora do nicho. Por favor, solicitar novo projeto elétrico. Sugestão de pontos elétricos para ligar os eletrodomésticos propostos no projeto. Verificar com os clientes pontos adicionais de tomada e interruptores para uso no dia a dia. Então, assim, se ele quiser tomada no balcão, aí ele vai especificar lá, vai marcar com a pessoa, tá? Geralmente eu forneço os pontos para os eletros. E aí eu vejo com o cliente o que ele gostaria de ter acima da bancada. Para ligar uma batedeira, um liquidificador, enfim. E aí essa mesma situação, essa mesma situação, porém em vista, né? Onde eu vou colocar todos os pontos com as suas determinadas cotas para a execução. O eletricista vai pegar isso daqui, o pedreiro para colocar as caixinhas na parede e o eletricista para fazer a ligação, tá?
Então, vejam só, tomada do micro-ondas está a 1,60 m do chão, sempre do eixo, ok? E a 36,5 da parede, olhando de frente da esquerda para a direita. O ponto do gás, 60 do chão, 56,5 da parede. A tomada dupla para a geladeira e para o forno, 1,10 m do chão, 88 da parede. Da coifa, 2,10 do chão, 1,02 m da parede, da direita para a esquerda. Tomada do cooktop, que era só indução, depois nós tivemos o gás, 70 do chão, 40 da parede. Tá bom? Então, ó, dimensões verticais considerar a partir do piso, ok? Porque ia ser feito aqui uma base em alvenaria. Então, não é 70 acima da base, é 70 a partir do piso, certo? Aqui eu mostro que é o gesso tabicado, né? Tá vendo que ele tem aqui o espaçamento longe da parede, que é a tabica. Então, é isso, pessoal. Se a gente tivesse um ponto de água e esgoto, então eu teria, tipo, esgoto, água e água. Vocês iam fazer a mesma coisa. A relação da parede, relação que ele está do chão, né? A medida do chão, entre eixos, tá? Geralmente, a gente deixa esgoto 60 centímetros do chão e a água a 65, ok? O esgoto sempre abaixo da água. E aí, se vocês forem usar água quente e água fria, é só verificar. Geralmente, a gente usa a água quente do lado esquerdo e a água fria do lado direito. Aí é só vocês indicarem qual é a água quente e a água fria. Não tem erro. É só seguir o de elétrica, porém, fazer a sua legendinha aí para esgoto e água. Eu não usei a legenda porque eu estou especificando aqui, ó, tomada micro-ondas, uma tomada alta, o gás, tomada média, que é da geladeira, e tomada do cooktop, que é uma tomada baixa, e mais uma tomada alta da coifa. Mas vocês podem fazer a tabelinha aqui do lado, igual os exemplos que a gente forneceu no vídeo anterior, tá bom? Então, eu acho que com esse vídeo a gente complementa a nossa passagem aí por especificações de paginação, né? De gesso, iluminação, pontos de elétrica e hidráulica. Lembrando que aqui eu só estou mostrando as vistas para vocês, porque lá no primeiro vídeo a gente não tinha. Mas vocês têm que demonstrar todos esses pontos em planta baixa, tá? Lembram que eu mostrei para vocês que pode ser na mesma fiada, os triangulinhos, se tiver, por exemplo, tomada baixa, média e alta, né, na mesma direção. Então, sigam as orientações do vídeo anterior, e aí aqui vocês vão demonstrar em vista as alturas, tá bom? Então, sempre em planta, e aí vocês mostram em planta quais são as vistas que vocês estão fazendo, ok? Lembrem-se que esse projeto meu tem mais pranchas e eu mostrei só algumas para vocês, ok? Dúvidas? Só entrar em contato. Estaremos online nos nossos horários de aula, tanto eu quanto a Monique. Lembrando que as nossas disciplinas caminham juntas, né? Se tiver... Mayara está perguntando se as pranchas serão na 3. Eu acho que é mais fácil, né, Mayara? Pela escala que a gente está trabalhando, né, na 3 vai ficar bacana. Eu quero mostrar para vocês um projeto onde tem hidráulica. Deixa eu abrir aqui, peraí. Esse que eu vou mostrar, ele é um projeto, pessoal, de um prédio, onde eu fui chamada para desenvolver
O layout está em construção, tá? Então, a gente está concretando a quinta laje. São 20 apartamentos. E aí, eles tinham contratado um engenheiro para fazer o projeto, mas o projeto que o engenheiro mandou de elétrica, de hidráulica e alguns outros não estava muito bacana em relação ao que eles pretendiam. Então, eu fui chamada para fazer o layout, tipo, né? Para a gente desenvolver tudo nos demais apartamentos, nos outros 19. Então, deixa eu compartilhar com vocês para vocês entenderem aqui. Deixa eu ver se é essa tela. Não. Vocês estão vendo o PDF aí? Dá para ver? Não, ainda não, Raquel. Não? Tá, peraí. Vamos compartilhar de novo. O Tim choveu a coisa. Ele não aparece. Eu tô que nem a Marta agora procurando. Poxa vida, gente. Cadê você? Tá tudo aberto meus PDF. Vamos ver se esse vai. Esse apareceu. Aqui. Agora sim. Legal. Então, essa é só a cozinha do apartamento. Eu fiz todos os pontos, tá? De todos os ambientes. Vejam aqui, ó. Eu tenho a planta baixa, né? Que foi o que eu falei para vocês agora. Então, em planta, a gente representa qual vista nós estamos olhando, né? Então, lavanderia, cozinha, né? O que o engenheiro tinha feito? Invertido, colocado o fogão aqui e a geladeira aqui. Então, os pontos não estavam bacanas, porque aqui, ó, onde estava o fogão, é onde dá para a sala de jantar. Então, né, de repente está fritando alguma coisa no fogão, chega alguém, enfim. Então, nós rearranjamos tudo. E aí eu marquei aqui, ó, o que está em vermelho são os pontos existentes, né? E o que está em verde, na outra plantinha que eu vou mostrar, são os pontos sugeridos. Então, pessoal, percebam. Montei todo o layout da cozinha, né? Como o prédio está sendo construído e eles ainda não sabem se vão alugar ou vender os apartamentos, a proposta foi deixar o espaço para um fogão de piso, né? Que é geralmente o comum aí. E aí deixamos o espaço para acomodar o cooktop. Então, se o cliente quer alugar ou comprar o apartamento, ele vai receber com uma pedra bacana e vai poder fazer esse complemento para instalar o forno e o cooktop, tá? Então, em cima do layout que eu propus e já foi aprovado, eu precisei fazer sugestões de novos pontos. Por exemplo, esse ponto em vermelho aqui, esses 3 pontos, seria tomada da máquina, água e esgoto. Mas como a gente, né, prevê que pode ser que o cliente retire o tanque, o que eu fiz? Eu já sugeri todos os pontos abaixo da medida da pedra, né? Porque hoje em dia usa-se a lava e seca e o tanque de embutir. E se a gente já deixar esses pontos para cima da pedra, o cliente que comprar ou alugar vai ter que quebrar para passá-los para baixo da pedra, né? Então, a gente sempre tem que pensar numa situação simples, que é a mais comum, né? Um tanque de coluna com uma lava-roupa convencional, mas a gente tem que prever que pode existir a alteração. Então, a gente deixa bom para as duas situações, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho a localização do fogão, do depurador ou da coifa, né? Micro-ondas,
bebedouro e geladeira. E eu até previ, ó, uma iluminação com LED, né? Eu vou mudar de prancha. Falem para mim se mudou. Mudou. Legal. Então, vejam só. Ficaram os pontos existentes em vermelho, os pontos sugeridos em cima do layout proposto e aprovado. E aqui, ó, alterar os existentes, que são os azuis. Então, eu desci os 3 pontos aqui de energia, de água e esgoto da máquina de lavar, que aí se o cliente colocar uma pedra, né, já vai estar tudo prontinho. Ponto sugerido de água e esgoto para o tanque. Aqui eu tenho os pontos sugeridos de tomada para ligar o fogão, se for um fogão de piso, tomada e gás, essa tomada para ligar o cooktop, né, para a gente não deixar no nicho do forno, cooktop e forno, na verdade. Esse ponto já existe, só que ele antes era um registro e a gente trocou para ser uma tomada alta. Aqui, tomada do micro-ondas, que é sugerido. Essas 3 tomadas já existiam para a bancada. Água e esgoto. Uma tomada baixa, caso precise de lava-louça. Daí a gente vai propor um ponto de esgoto para lava-louça também, que não está aqui. Foi definido depois que eu fiz essa prancha. A tomada para ligar o LED, né? Que fica dentro do armário. E aí eu desci a tomada da geladeira. Então, os pontos existentes e os pontos que nós vamos ter que ter para montar o layout aqui que foi aprovado. E aí, então, definido os pontos, a gente passa a marcação deles, né? Mudou aí para vocês? Mudou. Legal. Então, eu gosto de fazer a situação em vista, pessoal, mas eu também faço em planta, tá? Eu acho que em vista a gente consegue ter menos erros, né? Se vocês quiserem fazer só vista, como eu estou mostrando, não tem problema, tá? Pode fazer. Na obra, eu levo sempre impresso a vista e deixo grudada na parede que vai acontecer tudo isso aqui. Assim como eu faço com rejunte, assim como eu faço com piso e revestimento, a gente cola todas as pranchas na parede com fita, né? Para que não haja erros. E aí, antes de tudo, eu vou lá, repasso tudo isso que eu estou falando com vocês com quem vai executar para não ter, né? Ou minimizar as dúvidas. Então, aí eu já expliquei para vocês, né? A referência na altura em relação ao chão e uma referência na horizontal, né? Que no caso aqui a gente pega das paredes. E aí eu vou escrevendo o que é cada ponto, né? Eu não escrevi no vermelho porque já são os existentes, mas o que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, o ponto de água e esgoto, né? Esse daqui já existe. Inclusive, ó, o esgoto está quase na mesma altura da água. E a gente sempre deixa o esgoto mais abaixo, tá? Eu não vou falar para eles mudarem, porque já estava pronto. Mas eu sempre proponho pelo menos 10 centímetros abaixo, tá? Mas aqui na situação da lavanderia a gente tem ponto de água e de esgoto do tanque. Lembrem-se que a torneira do tanque não pode ser baixa, né, pessoal? Porque no tanque a gente coloca bacia, né? A gente coloca balde. Então, se a gente colocar uma torneira muito baixa, a hora que você for colocar ou tirar aí esses equipamentos, você não consegue. Então, pelo menos 1,10 m do chão. Mas eu gosto de trabalhar até com 1,20 m para o tanque, tá?
A torneira de bancada na cozinha, se for de bancada, ela sai da pedra. Se for de parede, né, como o nome diz, ela sai da parede. Aí também precisa verificar o modelo da torneira. E aí precisa colocar o ponto na parede, tá? Se a torneira for de parede. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, uma situação de hidráulica também. Então, quem perguntou aí do ar-condicionado, né? Eu até tenho aqui uma planta de ar, mas não tá, eu ainda não tinha colocado cota de ar. Planta de ar eu vou fazer em outra situação. Mas dá para vocês verem aqui. Tá dando para ver essa prancha? Tá. Tá. Então, eu vou ter ar-condicionado na sala e nos 2 quartos nesse apartamento. Então, ó, em planta baixa, ele tá aqui, né? E eu vou fazer uma planta só de ar depois. Mas, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, eu iria deixar uma tomada alta atrás do meu ar-condicionado, tá? E aí o dreno é uma outra situação. Nós, como designers, não vamos definir dreno, tá? Mas a tomada a gente tem que definir aí para o ar-condicionado. Então, aqui eu tenho, né, a situação, mesma situação que eu expliquei, do home. Então, os equipamentos estão nesse nicho aqui e aqui TV, né? Então, eu deixei aqui tomada baixa para ligar esses equipamentos e a tomada com a entrada para o HDMI, né? Na verdade, a gente passa uma tubulação. Como esse prédio está sendo construído, como eu ainda posso rasgar a parede, as paredes de lação de tijolo, eu consigo passar um cano de PVC para passar o HDMI, tá? Que é aquele cabo mais largo, né? Da televisão. Nem sempre a gente consegue, mas nesse caso eu consegui, então eu já previ aí um HDMI, tá bom? E a tomada não fica no centro da TV, lembrem-se disso, tá? Ela tem que ser deslocada do centro, porque se a TV for na parede, é o suporte que fica no centro, né? O suporte da TV. Então, acho que não tem muito segredo, né? Deixa eu ver, a Luana está perguntando. Raquel, então vamos ter que fazer a planta baixa e vistas representando elétrica e hidráulica? Luana, se vocês quiserem fazer os dois, tá? O grupo que preferir trabalhar com vista, pode trabalhar com vista, e o grupo que preferir trabalhar com planta, pode trabalhar com planta. Eu, como profissional, gosto mais das vistas. Eu acho que fica mais nítido para quem está fazendo. Mas é totalmente usual apresentar a planta baixa também, tá? Lembre-se que se você fizer vista, você tem que ter uma plantinha de referência, que nem eu mostrei para vocês, onde vocês vão estar marcando vista A, vista B, vista C, ou vista 1, 2, 3, para a gente entender qual é a parede que vocês estão mostrando na vista, tá? Para quem está fazendo à mão, como o grupo da Sheila, pode fazer a situação que eu falei de usar o layout e desenhar na planta com uma folha de vegetal por cima, por exemplo, tá? E vocês vão marcando onde é tomada, onde é meu Deus, tomada, água, esgoto, enfim. Porém, fazendo na planta, vocês também têm que dar a referência da localização dos pontos, tá? Eu acho que fica mais confuso. Mas é totalmente possível de fazer. Oi, Sheila, pode falar. Aí tem que fazer uma folha, então, né? Hidráulica, elétrica, tudo separadinho, né? Não, a planta de elétrica e hidráulica pode ser junto, porque é pouca coisa que vocês têm de hidráulica, né? É uma pia, uma cuba. Isso. Pode fazer junto. Pode fazer junto. Tá bom. Tá bom. Obrigada, Raquel. Imagina.
Shirley, você conseguiu ver? Consegui. Deu pra ver. Eu saí e entrei de novo. Aí entrou. Você viu? Eu tive que fazer isso também. E travou aqui, eu saí, entrei e deu certo. O meu também. Que bom. Mais alguma dúvida, meninas? Ô, Raquel, a escala é 1:25 mesmo, né? Eu acho que é uma escala boa para trabalhar, Sônia. Se ficar muito grande e não couber na folha, pode diminuir. Tá, já, então. Obrigada. Nada. Igor, a Camila tá junto? Tô achando que vocês estão muito sumidos. Tô aqui. Tá bom. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem também, Raquel. Legal. Tudo certo, pessoal? Estamos digerindo as informações. Vamos saber mais tarde, quando for desenhar. Ótimo. Camila está perguntando se tem que colocar os pontos de interruptor. Tem. Vocês vão colocar. Lembrem-se que a gente tem interruptor simples, interruptor paralelo. Vocês não precisam fazer circuito, hein, pessoal? Aquelas linhazinhas que ligam um e outro, que a gente não calcula circuito, tá? Daqui acho que só a Maiara saberia fazer. A gente só vai colocar interruptor, liga e desliga e pronto. O simples liga um ponto, por exemplo, eu entrei e liguei. Se eu vou ligar e desligar no mesmo interruptor, é um interruptor simples. Se eu vou ligar e desligar em locais diferentes, é um interruptor paralelo, tá? Geralmente tem um quarto, né? Que você entrou no quarto, liga, deitou na cama, desliga. Esse é um paralelo, tá bom? Então, se eu quero, de repente, entro na minha loja, acendo e lá no fundo eu consigo desligar, é um interruptor paralelo. Só precisa ter essa diferença, simples e paralelo. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu vou parar a gravação para não ficar extenso e mudo, né?